E aí, galera, bom dia aí. Só tentar acertar um negócio aqui rapidaço. Abrir o livro de vocês. Vamos lá para o nosso livro, né, de... Tá ruim, tá falando aqui o áudio. Ei, Rafael, fala. Galera, então vamos lá para o nosso capítulo aí. Vocês tiveram dificuldade nos exercícios? Deixa eu pegar o livro de vocês. Tiveram dificuldade para fazer os exercícios do capítulo 6 ou não? Eu não tive muita dificuldade. Não teve dificuldade? Massa, então. Teve alguém mais aí que quer se pronunciar? Tá de boa? A gente pode continuar? Fala para mim aí, por favor, como é que vocês... Fala aí. Fala aí, Davi. Fala, Bárbara. Fala, Letícia. Fala para mim como é que vocês foram aí. Se tá tudo tranquilo, se a gente pode continuar. A gente pode ir para o nosso capítulo de movimento uniforme. Fala para mim, por favor. Como é que estamos? Ei,
Não estou ouvindo. Quero ouvir. Posso? Então, ó. Tudo bem, pode ir. Pode ir? Então, capítulo 7, então. Estão conseguindo enxergar o livro aí, por favor? Está na tela de vocês aí? Não, né? Agora tá, né? Agora apareceu na tela aí, movimento uniforme. Isso aí. Sim. Galera, então, como eu havia dito para vocês, né, nós começamos realmente agora a estudar física, né? Então, no capítulo 6, nós vimos sobre vetores, que é uma base para a gente poder aprender os próximos tipos de movimento. E nessa física 2, a gente vai ficar trabalhando aí simplesmente com movimento. Então, o que nós temos a trabalhar aí? Ó? Movimento uniforme agora. Depois, capítulo 8, movimento uniformemente variado. Capítulo 9, movimento vertical. E capítulo 10, movimento horizontal. Então, quer dizer que cada capítulo desse é como se fosse um dependente do outro. Quer dizer que vocês precisam aprender o capítulo 7 para conseguir entender o 8. Se não conseguir entender o 7 e o 8, vocês vão ter dificuldade no 9. Não entender o 9 significa dizer que vocês não vão conseguir fazer o 10. E aí, muito menos o 11, que seria o livro 3. Então, galera, eu preciso que vocês realmente tentem, se não conseguir entender, perguntem, façam qualquer coisa, mas não saiam desses capítulos sem ter completa certeza que vocês aprenderam. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer de tudo é definir para a gente movimento uniforme. Então, ó, vou aproveitar essa parte do livro aqui, vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui uma trajetória retilínea. Perfeito? Vou fazer uma trajetória retilínea. E nessa trajetória retilínea, o que eu vou colocar? Eu vou colocar como se fosse uma pessoa ali, né? Vamos tentar desenhar uma pessoa aqui. Vamos colocar primeiro as posições. Então, suponhamos que aqui seja a posição 0, 10, 20, 30 e 40. Não tem quando a gente está viajando, a gente olha para o lateral do lateral direita, assim, da onde nós estamos viajando, a gente vê umas placas na beira da BR com os valores, números, por exemplo, 214 quilômetros, 80 quilômetros. Isso não são placas de limite de velocidade. Isso são marcos quilométricos. Quer dizer que, normalmente, em relação à capital daquela região, nós estamos àquela distância da capital. Então, a gente tem um marco zero. Normalmente, às vezes, muitas das vezes, nós utilizamos como fosse as capitais dos estados. Então, por exemplo, lá em Vitória tem um marco zero. E a partir que você distancia de Vitória, você vai tendo marcos quilométricos na beira para poder identificar a que distância que você se encontra desse marco zero. Então, essas placas quilométricas me indicam uma posição em relação a alguma origem que eles optaram, né? Na hora que eles construíram aquela rodovia, eles optaram por dizer. Então, suponhamos que isso aqui é meu marco zero. Então, aqui eu tenho um marco crescente, ó, 10, 20, 30, 40. Vou chamar isso aqui em metros. Posições em metros. São as posições. Então, vamos dizer que, em determinado instante, a gente estava observando uma pessoa. Né? Em determinado instante, está observando essa pessoa. No instante zero. Eu comecei a observar, né? Essas pessoas estão praticando atividade física ao ar livre. Fui observar lá no instante inicial, zerei meu cronômetro e ela está aqui. Passou-se mais 2 segundos, vou colocar aqui, ela agora se encontra aqui. Vou colocar os pezinhos dela aqui. Então, passado-se mais algum instante, ela agora está aqui. Suponhamos que seja 2 segundos. Passou mais um pouquinho e ela agora se encontra aqui. Passou mais 2 segundos, agora no instante 4 segundos. O que eu quero que vocês... qual é a característica? O que é um movimento uniforme? Vocês estão percebendo que no intervalo de 2 em 2 segundos, ó, de 0 a 2 tem 2 segundos. De 2 a 4 também tem 2 segundos.
Então, de 2 em 2 segundos, o que aconteceu? Esse cara está percorrendo quantos metros? 10 metros. Ó. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que em intervalo de tempos iguais, ele percorre distâncias iguais. Essa é a definição de movimento uniforme. Então, movimento uniforme, toda vez que eu estiver observando o movimento de um corpo, e esse objeto, esse corpo, esse móvel, percorrer distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais, ele estará em movimento uniforme. Então, a característica do movimento uniforme, gente, então a principal característica de um movimento uniforme é que ele tem velocidade constante e uma velocidade diferente de zero. Porque se fosse zero, ele não estaria se movimentando, ele estaria em repouso. Então, Jonaci, qual a principal característica do movimento uniforme? Olha, a velocidade desse móvel é constante. Não muda. Independente do instante que ele se encontra, ele vai estar sempre com a mesma velocidade. Então, se o móvel está em movimento uniforme, se a velocidade dele inicial era 80 km por hora, ele vai permanecer a 80 km por hora durante toda a nossa observação. Então, MU ou MU, a gente costuma chamar de MU. O que é o MU? MU é o movimento uniforme em que, como característica, nós temos o móvel com velocidade constante e diferente de zero. Tranquilo? A principal definição de movimento uniforme do MU. Posso seguir no livro de vocês agora? Então, vamos seguir no livro de vocês, tá? Estou usando aqui o livro de vocês. Não há necessidade de... Então, vou apagar isso aqui, limpar esses nossos desenhos. Vou seguir o livro de vocês. Então, ele conta uma historinha para vocês. Tá? E agora, gente, olha só que interessante que nós temos que saber classificar. Inclusive, questões de vestibulares, processos seletivos. Eu sei que alguns de vocês vão fazer a prova do Instituto Federal e etc. Então, quer dizer que nós precisamos também saber disso. Então, olha só para esse cara, para esse carinha aqui, para esse automóvel aqui, ó. Olha para onde que está virada a frente dele. Você concorda que a frente dele está virada para a direita? Então, você concorda que em determinado instante, não sei quanto tempo, porque eu não tenho dado a velocidade dele aí, mas eu sei que em determinado instante ele vai estar na posição 1 metro, depois na posição 2, depois na posição 3, depois na posição 4, e assim sucessivamente. Então, quer dizer que, à medida que o tempo vai passar, ele vai se encontrar cada vez numa posição maior do que a anterior. Por quê? Está na posição 0, na posição 1. 1 é maior do que 0. Daqui a pouco na posição 2. 2 é maior do que 1. Daqui a pouco posição 3, que é maior do que 2. Então, toda vez que um móvel estivesse deslocando no sentido da trajetória, no sentido positivo da trajetória, ou seja, ele está sempre indo para um número maior do que o anterior, eu vou falar que esse móvel se encontra em movimento progressivo. Então, Jonaci, o que é um movimento progressivo? É um movimento em que o móvel que eu estou analisando se desloca num sentido positivo das posições. O móvel se encontra com velocidade positiva. Então, todo móvel que estiver em movimento progressivo quer dizer que a sua velocidade é uma velocidade positiva, que ele se desloca no sentido da sua trajetória. Agora, professor, o que é um movimento retrógrado? O que é um movimento retrógrado? Olha o sentido de movimento desse automóvel. Para onde que ele está indo? Você concorda que ele está indo para o sentido negativo? Lembram da reta matemática? Ó, o zero está aqui, só para vocês poderem entender. Ó, na nossa reta matemática, nós temos assim, ó. Vou colocar aqui no cantinho. É o que nós utilizamos para fazer o nosso plano cartesiano, né? Então, nós temos aqui, ó, o zero, aqui, ó, mais 1, mais 2, e aqui o que eu tenho? Menos 1,
aqui, -2. Então, se eu for para a esquerda, eu estou indo para as posições negativas. Eu estou indo no sentido negativo. Então, quer dizer que toda vez que o móvel estiver no sentido contrário das posições positivas, ele está em movimento retrógrado. E qual é a característica do nosso movimento retrógrado, galera? Qual que é a característica? É ter uma velocidade... positiva. Então, nesse caso aqui, ó, V é maior que 0. Opa, menor que 0. Aqui. Pegar uma borracha. Menor que 0. Então, móveis com velocidades positivas, o que eu tenho? Se a velocidade é positiva, o meu movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, meu movimento ele é retrógrado. Tranquilo até aí? Suave? Sim. Então, só acompanhando. Só estou na parte teórica com vocês. Então, vamos continuar. Façam as observações no livro de vocês para que vocês possam ter essas observações futuramente. Galera, nós temos um verdadeiro e falso aqui, tá? Que nós vamos fazer juntos, né? E aí, eu quero que vocês acompanhem o nosso raciocínio. Então, vamos pegar aqui. Eu vou pegar isso, verdadeiro e falso, então vamos lá. Um dos movimentos mais estudados na disciplina de física no ensino médio é o movimento retilíneo uniforme. MRU. Então, o que é um MU? Movimento uniforme, um movimento com velocidade constante. Professor, o que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme. Qual é? Professor, você falou que movimento uniforme é quando ele tem velocidade constante. Sim, sim. E o retilíneo? É quando a sua trajetória é uma reta. Tá claro? Se a trajetória desse móvel for uma reta, se estiver deslocando sobre uma reta, eu chamo isso de MRU. É um movimento em trajetória reta com velocidade constante. Ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Tá claro isso para vocês? Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui Um dos movimentos mais estudados na disciplina de física do ensino médio é o movimento retilíneo uniforme. No dia a dia não é tão comum se deparar com um movimento desse tipo, porém não é de todo impossível. A gente não tem rodovias retas, então assim, se a gente está curvando para um lado, curvando para o outro, fazendo uma rotatória, então não é muito comum encontrar no cotidiano, já que as rodovias no Brasil não são retas, né? Nós sempre estamos curvando um pouquinho. Então, por isso que ele falou que não é muito comum. Sobre uma MRU, são feitas as afirmações a seguir. Assinale-as com V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. No MRU, a velocidade aumenta uniformemente durante um tempo? A velocidade está aumentando no movimento retilíneo uniforme, galera? Não. A velocidade ela é o quê? Constante. Então, aqui, ó, falsa. A velocidade diminui uniformemente com o tempo? Também é falsa. A velocidade aumenta ou diminui uniformemente durante o tempo? Também não. A velocidade ela é constante. Entendi. No movimento retrógrado, o espaço permanece inalterado? Não, no movimento retrógrado o espaço muda, só que ele decresce com o passar do tempo. Eu vou para o sentido negativo. Posição 3, agora 2, agora 1, agora 0, agora -1, agora -2. Isso que é o movimento retrógrado. E o progressivo? Era, sei lá, era -1, virou 0, 0 é maior do que -1. Depois virou 1, depois virou 2, depois virou 3, depois virou 4. Então as posições estão crescendo. Então também é falso. Sua velocidade é nula? Não. Se eu tenho movimento, eu não posso ter velocidade nula. Lembra que eu falei? Velocidade constante diferente de 0.
A velocidade permanece constante? Opa, tá certo, a velocidade permanece constante. O móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais? Esse é o desenho que eu fiz. O movimento progressivo, os espaços aumentam com o passar do tempo? Sim. No progressivo, os espaços aumentam e no retrógrado, os espaços diminuem. Galera, e aí? Como é que foi aí a teoria? Tranquilaço, né? Até agora, sim. Isso aí. Não, é fácil, é de boa. É só acompanhar. Gente, eu costumo falar com os alunos que hoje estão no terceiro ano, e inclusive alguns que já não estão mais com a gente, já estão na faculdade e tal, que tudo começa... Ana Luísa, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Sem querer, desculpa. Não, sem problema. E aí hoje eu falo com eles que a dificuldade que eles vão enfrentar lá no pré depende de como eles vão fazer o nono ano, de como eles vão fazer o primeiro ano, de como eles vão fazer o segundo ano. Entendam que não está longe de chegar ao terceiro ano. Entendam que tudo que vocês fazem agora é para facilitar a vida de vocês no terceiro ano. Então, se vocês conseguirem aprender a matéria que eu estou dando agora, vocês não vão ter dificuldade no primeiro ano. Se entender a matéria do primeiro ano, não vai ter dificuldade no segundo ano. E chega no terceiro ano, vai ser simplesmente para cumprir tabela. Os nossos livros, o nosso material do Cristo Rei é material excelente. É um material que, se o aluno que seguir o que eu te falei, estudou para o nono, estudou para o primeiro, estudou no segundo, no terceiro ele vai só complementar, é só cumprir tabela. Foi igual o Flamengo ano passado, que foi campeão sem jogar. É a mesma coisa. Se você jogar o nono ano bonitinho, primeiro ano bonitinho, segundo ano bonitinho, o terceiro ano você já vai ser campeão, já vai estar praticamente aprovado. Você estaria simplesmente para cumprir uma tabela. Tá? A mesma coisa do Flamengo ano passado. Jogou só para cumprir tabela no final do Brasileirão. Será vocês no terceiro ano. Todos os nossos alunos que fizeram isso, eles passaram de primeira. Ó, foi embora. Não tem dificuldade. Nosso material é excelente, está te preparando você a mais do que você precisa para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda mais para faculdades particulares. Nem vou falar, porque aí seria sacanagem falar que vocês estão preparados a vestibulares particulares. Vocês estão mais do que preparados para isso. O que vocês, ao concluir o ensino médio no Cristo Rei, o que vocês têm que entender é que se vocês forem fazer FUVEST, Unicamp, ITA, esses vestibulares, aí vocês têm que se dedicar a ter um fascículo extra para esses vestibulares. Agora o resto, gente, vocês estão muito mais que preparados, se dedicarem. Agora, se deixar para estudar no terceiro ano, tchau. Vai dar certo, não. Tá, vai por mim. Tem 6 anos que eu trabalho com esse material e eu percebo que todos os meus alunos que tiveram uma dedicação massa conseguiram suas aprovações, não em uma, em 2 e tiveram que optar, 2, 3 tiveram que optar. Tá? Gente, função horária. Professor, o que é uma função? Nós já aprendemos isso na matemática, nós sabemos que função é quando eu tenho um valor numérico, uma grandeza, que depende de uma outra. Então, é como se fosse um dependente do outro. Normalmente, na matemática, a gente usa y. Y é em função de x. Então, para todos os valores de x, y vai assumir um valor. Então, lembra que nós já estudamos isso em matemática, já estudaram isso em matemática, só tenho certeza. Então, a gente usa normalmente assim, ó. Vou colocar uma aleatória aqui, ó. Então, f de x é igual, sei lá, 2x mais 5. Ou, se você não quiser colocar f de x, você vai colocar que y é igual a 2x. Então, quer dizer que o valor que y vai assumir vai depender do valor que x tem. Se x, no caso aqui, fosse 0, y seria 5. Se x for 1, y é 7. Se x for 2, y é 9. Vocês estão vendo que o valor de y está mudando de acordo com os valores que eu estou atribuindo aleatoriamente para x.
Então, isso é uma função. Então, quer dizer que y depende de x. Então, é uma função de x de y em função de x. Então, eu tenho uma dependência, eu tenho uma correlação. Os valores que uma incógnita vai assumir está diretamente relacionada à outra. Isso é uma função matemática. Só que, então, professor, o que você vai fazer com esse x e y aqui? Na realidade, a gente não vai usar x e y. Nós vamos usar v e t. V de velocidade, t de tempo, s de espaço. Então, tudo que nós já sabemos que cada grandeza está relacionada a alguma coisa, nós vamos usar agora. Vamos pegar emprestado essa operação matemática aqui, né? Essa operação matemática daqui, e vamos atribuir os valores que nós vamos precisar, as incógnitas que nós usamos na física. Então, deixa eu limpar aqui os desenhos e vamos continuar. Galera, então, essa função horária que eu disse para vocês, deixa eu subir um pouquinho aqui, só para enquadrar um pouquinho aqui, isso. Essa função horária é uma expressão matemática, como eu expliquei para vocês, que permite encontrar o espaço, ou seja, eu consigo determinar em que local vai estar esse imóvel em um determinado instante. Então, quer dizer que a minha posição ela é dependente do meu instante. E da onde que vem essa fórmula? Eu não sei se você não precisa memorizar a dedução da fórmula que está no livro. O que a única coisa que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, eu quero que vocês anotem essa fórmula. Professor, o que é isso? Essa fórmula é conhecida como fórmula do sorvete. Então, professor, o que é a fórmula do sorvete? S, posição final. Ó, então é essa aqui, ó. S, posição final. Deixa eu trocar a cor. Ó, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, quer dizer que quando a gente usar a fórmula do sorvete, que é essa aqui que eu estou reescrevendo para vocês, ó, sorvete, tá? A fórmula do sorvete, a gente não fala sorvete, fala sorvete. A fórmula do sorvete, né? Ela dá para a gente, então, esse cara aqui, ó, esse S aqui, ó, espaço final, posição final, space. S0, espaço inicial, da onde que ele saiu, da onde que eu comecei a observar seu movimento. V, velocidade, e T é o instante, é o tempo em que eu quero saber a sua posição. Então, essa equação aqui, ó, é a equação, é a função horária das posições do movimento uniformemente. Então, ó, uniforme, ó, função horária das posições, vou escrever aqui, ó, do movimento uniforme. Então, função horária das posições do movimento uniforme. Fórmula do sorvete. Beleza, galera? Memoriza essa fórmula, primeira fórmulazinha importante para a gente. S, posição final, S0, posição inicial, V, velocidade e T, tempo. Agora, deixa eu seguir. O que o livro traz para a gente? Só aprender a fórmula é insuficiente. Eu preciso, em algumas das vezes, extrair informações. Então, vocês lembram que eu disse para vocês que essa fórmula, a função horária, ela obedece essa daqui, ó. Então, quer dizer que posição final vai ser igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, olha só, olha o que eu estou falando, ó. O termo independente da nossa função. O que é um termo independente de uma função? É o termo que não tem letra acompanhando ele, ó. É a nossa posição inicial. Então, meu termo independente é o termo que está sem letra, sem incógnita, é a nossa posição inicial. Como assim, Junaci? Olha aqui, nessa nossa primeira expressão aqui, ó.
nessa daqui, quem é o nosso termo independente? Deixa eu fazer de novo. É o 2. Você concorda que na nossa expressão 2, que eu agora fiz um, né, circulei ele com quadrado, é o termo independente? É o termo que não tem uma letra acompanhando a ele. Então, 2 é a nossa posição inicial. Ó, espaço inicial, 2. Show? Professor, por que você colocou metros? Porque se estiver no Sistema Internacional de Unidades, a nossa posição é metros e o nosso tempo é segundos. Professor, quem é sempre, quem é o valor numérico que vai vir acompanhando o tempo que vai estar multiplicado por t? Quem é? É a minha velocidade. Quem é nessa minha primeira expressão que está multiplicando o tempo? Não é 3? E repare que 3 é positivo, ó. Então, a minha velocidade é 3 metros por segundo. Ou mais 3 metros por segundo. Como vocês queiram escrever. Subentende que se não tem um sinal na frente, o número é positivo. Se a minha velocidade é positiva, meu movimento é o quê? Progressivo. Agora, olha a nossa segunda expressão aqui, ó. Ó, quem é o nosso termo independente? Menos 6. Então, qual a nossa posição inicial? Menos 6. Professor, qual é a nossa velocidade? É o número que multiplica o tempo. Quem multiplica o tempo aqui, quem é? Não é menos 5? Então, a nossa velocidade vale menos 5 metros por segundo. Ô, professor, Oi. Pode falar. Tem alguma questão que pede pra gente colocar isso num gráfico? Sim, nós vamos chegar lá também. Vai ter gráfico pra gente. É função, né? Vai ter isso no gráfico. Nós estamos caminhando. É na outra página. Nós estamos caminhando para chegar até lá. Show? Tranquilo? Essa é a primeira parte que eu disse para vocês aí. Todo mundo tá tranquilo? De boa? Entenderam? Ei? Sim. Fácil, né? Sim. Então, vamos lá. Vou apagar. E aí, gente, ó, não coloquei no Alunos Book, porque eu estou entendendo que vocês estão terminando ainda aquele exercício. Eu quero agora que nós vamos fazer o contrário, tá claro? O contrário. O contrário. Ou seja, lá naquele exercício, né, ele mostrou como que de uma função eu chego às posições iniciais, o módulo, o tipo de movimento. Agora ele me deu o tipo de movimento e ele quer saber qual é a função horária. Então, olha só que fácil. Ó, vou fazer aqui. Então, vamos fazer. Professor, vou fazer de vermelho aqui. Ele falou que a posição... Então, sempre, ó, não posso esquecer a fórmula do sorvete. Sempre obedecendo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Professor, então começa S, tá aqui. Qual que é a posição inicial dele? Menos 8. Coloquei. Qual que é a velocidade dele? É 6, mas está em módulo. Se está em módulo, eu tenho que analisar aqui. Opa, retrógrado. O que isso quer dizer? Que, na realidade, a velocidade dele não é 6, e sim menos 6. E agora, vezes o tempo. Vocês entenderam que nem S nem T tinha? O ST é porque a função sempre das posições vai ser posição em função do tempo. E aí, o que vocês acharam desse aqui? De boa? Entenderam por que eu coloquei o valor negativo? Vamos pegar um progressivo aqui, ó. Olha o progressivo, ó. Então, como é que ficaria A3 aqui, ó? Posição final é igual posição inicial, ou espaço inicial 12, mais, porque o movimento é progressivo, mais 4 vezes o tempo. Suave? Fala pra mim aí se tá de boa. Tio, você pode repetir essa parte que eu me perdi meio que... Eu tava entendendo, só que aí eu... Vocês... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu limpar tudo de novo. Ó. Ele quer que eu construa... Né? Ele quer que eu construa essa equação de acordo com os dados que ele me deu. Perfeito? Então, ó, qual dado que ele me deu? Ele sempre vai me dar a posição inicial, o espaço inicial e a velocidade. Quais são os... Quem eu nunca vou... Não é que eu não vou ter.
quem é a minha função? A minha função sempre vai ser S em função do tempo. Então, essas duas letras é sempre eu que vou adicionar quando eu vou construir a minha função horária, tá claro? E espaço inicial e velocidade tá aqui. Então, vamos lá, ó. S é igual. Qual que é a posição inicial dele? -8. Qual que é a sua velocidade? 6 vezes o tempo. Aí agora eu tenho que saber se é mais 6 ou se é menos 6. Quem vai dizer isso para a gente, se é mais ou menos? O tipo de movimento. Qual é o movimento? É retrógrado. Se é retrógrado, a velocidade é negativa. E aí? Gentil. Entendeu? Obrigada. Entendi. Nada. Então vamos continuar. Alguém mais com dúvida aí? Se tiver com dúvida, pode ligar o áudio. Eu errei as duas primeiras da 27 porque eu não vi que era retrógrado. Ah, tá. Galera, entre vocês aí, todo mundo colocou o nome de vocês aí no aplicativo? É interessante que vocês tenham, estejam completamente identificados, tá, gente? Tá? Identificados para que a gente possa identificar. Tem pessoas aqui que não estão identificadas. Tem uma pessoa aqui. É sempre importante, tá? Sempre importante vocês estarem identificados. Talvez é o Danilo, não? Não sei. Não é o Danilo, não. O Danilo, ele aparece com o nome dele, Danilo, quando ele entra. Ele entra pelo dele. Show? Porque senão a gente precisa estar identificado. É a nossa sala de aula, tá, gente? Aqui é nosso... É um sistema privativo nosso do colégio. Então, a gente tem que estar sempre identificado. Como eu disse para a galera, né, e vocês já estão sabendo de tudo, né, nesse momento, tudo isso vai ser levado em consideração para que vocês possam, né? Nós estamos tendo aula normal, estamos seguindo dentro da medida do possível. Galera, vamos seguir? Aqui ele explica como que funcionam os radares, é interessante que vocês façam uma leitura sobre isso, tá? Eu quero que vocês, na verdade, eu preciso que vocês façam uma leitura sobre isso, e agora ele começa a falar de gráficos para a gente, espaço em função do tempo. Primeira coisa que eu preciso saber de um gráfico, eu vou construir um gráfico com vocês, tá? A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam do gráfico é analisar. Gente, eu pego aluno do terceiro ano que acha que gráfico é esse plano cartesiano aqui. É o eixo vertical e o eixo horizontal. Isso não é meu gráfico. Isso é meu plano ortogonal. Meu plano cartesiano. Isso aqui, ó, esse eixo na vertical é a ordenada e esse eixo na horizontal é a abscissa. Assim, então, se isso não é o gráfico, quem é meu gráfico? Gente, meu gráfico é essa reta, nesse caso, essa reta aqui, ó, que ele fez aqui, ó. Isso é meu gráfico. Ó, isso é meu gráfico, ó. Eu desenhei meu plano cartesiano, meu plano ortogonal, para que me dá suporte para eu desenhar o meu gráfico. Então, meu gráfico é aquele vermelho ali, ó. Vocês estão percebendo que a esquerda de vocês, nessa parte aqui, ó, o que que eu tenho? O meu gráfico, ele é o quê? Crescente. Tá claro isso para vocês? Meu gráfico, ele é crescente? Sim. Sim? E à direita de vocês, eu tenho um gráfico decrescente. Professor, como assim decrescente? É como se o gráfico estivesse caindo. Então, a partir de agora, além de eu saber, olhar para a figura, ou olhar para a equação e saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, agora também no gráfico eu tenho que ter condições de saber. Então, todo gráfico que for crescente, meu movimento ele é progressivo. Todo gráfico decrescente,
Meu movimento ele é retrógrado. Movimento progressivo é dizer que a sua velocidade ela é positiva. Movimento retrógrado é dizer que a sua velocidade ela é o quê? Negativa. Gente, coisas importantíssimas para a gente no gráfico. Nós temos que olhar para um gráfico e identificar aqui, ó, duas coisas. A primeira coisa é a sua posição inicial. Professor, como assim posição inicial? O ponto que o meu eixo, que esse gráfico, o ponto que o meu gráfico toca o eixo, ó, ela está tocando aqui, ó. Esse ponto que meu gráfico toca o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo das posições, é minha posição inicial. Então, a partir de agora, quando eu olhar um gráfico, eu já tenho que saber qual que é a posição inicial desse móvel. Eu vou desenhar um gráfico para vocês e vou perguntar isso, tá? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, posição, tempo. A minha posição vai ser estar em metros. Vamos usar o Sistema Internacional de Unidades. E meu tempo é em segundos. Aqui é o zero, tá, gente? Então, aqui é 0. Vamos supor que aqui é 1. Vamos supor que aqui é 2. Vamos supor que aqui é 3. Sim? Vamos supor que aqui é 1. 2, 3. Vamos fazer aqui que aqui não é 1. Vamos colocar que aqui é valores diferentes aqui. Vamos pensar que aqui seja mais 10, 20, 30. É o que vocês vão pegar mesmo, né? Então aqui vamos dizer que aqui vai ser 10. Aqui vai ser 20. Aqui vai ser 30. Show, 10, 20 e 30. Aí eu vou desenhar agora o meu gráfico. Ó, agora eu vou fazer meu gráfico. Eu fiz o meu plano ortogonal e agora eu vou desenhar o meu gráfico. Tá aí. Esse é meu gráfico. Aí eu vou perguntar para vocês, olha o que eu vou perguntar para vocês, hein? A gente conseguir terminar a nossa aula. Entendendo isso aqui, vocês, pô, estão de parabéns. Ó, eu quero saber a posição inicial dele. Eu quero saber o tipo de movimento. Então, vamos que tipo de movimento? Ah, outra coisa que eu quero saber também. Eu quero saber a sua velocidade e eu quero saber a sua função horária. Nesse gráfico, eu tenho que tirar todas essas 4 coisas aqui. Então, vamos lá. Qual que é a posição inicial dele? Fala para mim. 10. 10 Eu tô metros. morrendo de fome. Então, sua posição inicial vale 10 metros. Vamos colocar aqui, ó, 10 metros. Que tipo de movimento é esse? Ele é progressivo ou ele é retrógrado? É uma Progressivo. Progressivo, viu? Isso aí. Agora eu preciso saber a velocidade dele. Ixi, professor, como é que eu vou fazer isso? Simples. Olha aqui para mim. Eu vou fazer isso aqui, ó. Suponhamos que ele continuasse, tá? Ó. Ups. O que isso quer dizer? Que ele saiu da posição 10 no instante 0 segundos e foi até a posição 20. Ele percorreu quantos metros? 20 metros. Em quanto tempo que ele percorreu esses 20 metros? 4 segundos. Então, se eu quero... Lembra dessa forma? Se eu quero calcular a velocidade, é só dividir a distância que ele percorre, quanto tempo que ele gastou. Então, qual é a sua velocidade, então? 20 dividido por 5, não é isso?
Que vai dar quanto isso? Ou 20 dividido por 4. Que vai dar quanto? 5 metros por segundo. Ah, então já sei que a sua velocidade vale 5 metros por segundo. Agora, eu quero montar a sua função horária. Como é que ficaria? Qual que é a função horária? Não é posição final, é igual a inicial, mais velocidade vezes o tempo. Qual que é a sua posição inicial? 10. O movimento ele é progressivo, então eu vou usar o mais. E vale quanto a sua velocidade? 5 vezes o tempo. Então, qual é a função horária para aquele gráfico que eu fiz? S é igual a 10 mais 5t. Conseguiram entender o que eu fiz aí? Olha para o gráfico e vê se vocês conseguiram entender. Sim. Tranquilo, né? Então, galera, agora a gente precisa, eu preciso, né? Depois disso aqui, deixa eu apagar, faz um printzinho desse gráfico aí, para que vocês possam, né, consultar. Tem uma opção aí de salvar a tela, só clicar em salvar, e aí vocês já tem como deixar arquivado aí. Eu vou apagar, tá? Perfeito? Então, apaguei, ó. Galera, voltando, né? Ele aqui, ele está explicando tudo que eu fiz lá para vocês, tá legal? Tudo que eu fiz, falando sobre velocidades, tá? E agora, ele fala para gente que em um gráfico de velocidade em função do tempo, que é o nosso próximo tópico, né? Não vai dar tempo de terminar mais, né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer exercício. O que eu quero? O que eu vou pedir para vocês poderem fazer? Eu quero que vocês... Eu vou pedir lá no Alunos Book, na nossa próxima aula, para vocês fazerem esse verdadeiro e falso aqui para mim, como eu fiz lá, tá? Verdadeiro e falso. Aí depois, na semana que vem, a gente resolve exercícios juntos e eu deixo exercício para que vocês possam estar fazendo. Galera, um forte abraço para vocês, espero ter feito com que vocês, né? Espero que vocês consigam, né? Tenham conseguido entender. Vou mandar um videozinho só de explicação de uma resolução de questão para ver se vocês conseguem entender. E a partir daí, segue o capítulo. Galera, um forte abraço e tamo junto. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.